MS Dia Preview, informação até você. Se tem um assunto que nunca faltou no MS Dia é política, ainda mais em ano eleitoral. Essa arte de convencer, de vencer a guerra sem armas, ou com as armas certas, baseada em estruturas, estratégias que envolvem o discurso e a inovação. Eu converso com alguém que pensa isso 24 horas por dia, ainda mais em ano que tem disputa de pleito. Meu papo é com o Marcos Afonso. Se fosse você, ficava no vídeo. Seja bem-vindo aqui. Olha, a gente já falou de turismo, a gente já falou de sustentabilidade, já falamos de eleição, de estratégia política, de comunicação. E hoje vamos falar de mais coisa nova ainda, IA, sustentabilidade, meio ambiente, assim, a partir ESG, do comportamento, né? ESG, né? As metas da ONU. Seja bem-vindo, Marcos Afonso. E assim, a gente viu em 2022 alguém ganhar a eleição com uma promessa, um Estado sustentável, inclusivo e digital. E verde. E verde. Quer dizer, parecia algo assim, será que é tudo isso? Será que vai dar conta? Ele está se esforçando muito para essas metas serem cumpridas. E você está justamente nesse ano agora com uma proposta do nosso Estado aqui, ser vanguarda em relação ao Brasil com relação a isso. Conta um pouquinho para mim do B2030, que é a tua novidade para esse ano aí. Danilo, é mais um prazer estar contigo novamente. E você é um dos maiores do Mato Grosso do Sul, entrevistando. Obrigado. Todos e mais um pouco, tanto de política, cotidiano, esporte. Você transita nessa transversalidade que dizem aqui no Mato Grosso do Sul. E parabéns mais uma vez. Falando do B2030, é uma plataforma ESG ligada a crédito carbono e comportamento humano, do ser humano em si, perante a sociedade, das empresas, da indústria, do comércio como um todo e o meio ambiente. Qual que é essa relação das pessoas, empresas? Vamos pensar a relação de CPF, CNPJ e o nosso planeta. Qual que é essa relação entre as pessoas? Como se atingir esse equilíbrio, né? Como atingir o equilíbrio e como gerar dados fidedignos, reais, dessa interação. Nós temos hoje novas tecnologias, cada dia mais avançadas, mas como a gente coloca isso para mudar comportamento sustentável nesse grande problema que é o clima, é real, está acontecendo, que atinge o globo, né? Tanto com mais chuvas ou mais secas, temperatura, variações de temperatura, como que a gente pode fazer o indivíduo e as empresas ajudarem de forma efetiva. Então, dentro dessa lógica do meu trabalho de muitos anos na área de turismo, na área de sustentabilidade, na área de energias renováveis, Smart City, eu pensei em fazer uma plataforma, que hoje é uma plataforma que vai estar em web e app, iOS e Android, para cidadão comum, empresas, governos, municípios, ter interações na linha de ESG e sustentabilidade. É gigante então, assim, mas joga a bola pro Danilo. É ousado, né? Assim, mas olha que legal. Ano passado, naquele momento do super calor, que a gente teve aí pertinho do mês de novembro, né? Outubro e novembro, teve até aquele momento que queimou a favela do Mandela aqui. Sim. E a energia ficou muito cara também por conta do calor, porque é tudo interligado, né? Sim. Eu trouxe aqui pessoas para falar sobre isso, falar sobre o meio ambiente e expectativas desse aquecimento global de várias situações. E uma das constatações que eu tive, que estou até colocando no livro do MS Dia, é o quanto que a gente tem dois problemas. Um deles é o próprio clima, que ele está mudando realmente, e pode afetar Mato Grosso do Sul drasticamente, tanto na atividade econômica dele tradicional, que é a pecuária, a agricultura, mas também no turismo, que a gente ainda nem desenvolveu esse potencial. Você pode falar até melhor sobre isso. É a minha área de essência. A sua área de essência. E também um outro problema maior, que envolve a política e envolve a sociedade. O quanto que a gente está atrasado nessa questão da pauta ambiental. Teve a Eco 92, anos depois a gente viu em Mato Grosso do Sul esse assunto começar a ser discutido, até políticos foram eleitos com essa bandeira, com esse propósito, mas está tudo muito assim, antigo. Está muito assim naquela coisa de ensinar a criança na escola sobre o meio ambiente, ninguém entende essa... No meio educacional, mas sem estar gerando na prática. Isso, a coleta seletiva ainda não aconteceu da maneira que tinha que acontecer. Não acontece. E o comportamento das pessoas é aquela coisa assim, todo mundo quer que o vizinho faça, espera que o governo faça, mas ninguém está tendo essa autorresponsabilidade, uma palavra até que está na moda hoje em dia, mas é verdade, se ninguém fizer essa parte
de uma forma organizada, interligada, como o B2030 induz, propõe, a gente está ferrado, porque a consequência está vindo mais rápido do que a gente imaginava. Voltando na parte que você falou das eleições, do governo Eduardo Riedel, né, e da proposição dele de um governo digital, verde, inclusivo, acredito que ele fez um bom trabalho já nesse primeiro ano, né, instituindo compliance, coisas novas, um secretariado jovem, um misto de secretariado com experiência e muito jovem engajado em fazer diferença. Então eu vejo isso, né, no meu comentário da política desde a última entrevista que a gente fez. Vejo com bons olhos o governo do Eduardo Riedel, dinâmico. Eu, como empresa privada de tecnologia, vejo a possibilidade do Mato Grosso do Sul ser um estado modelo, tanto na sustentabilidade, nessa interação do agro, com o ambiente de negócios, com o turismo, com o Pantanal, com a Serra de Bodoquena, incluído Bonito e a região, com essa parte nova da celulose, né? O desenvolvimento econômico sustentável é possível, mas qual a interação dessas empresas, do governo, com os munícipes, com o cidadão do Mato Grosso do Sul? É isso que a B2030, plataforma ESG, é um aplicativo, vem fazer essa interação, né? A gente acredita que sai a primeira versão no segundo semestre desse 2024, que pensa que o Mato Grosso do Sul pode ser o estado modelo de sustentabilidade na próxima COP, que vai ser em Belém, em 2025, a COP 30. Estamos preparando um projeto piloto no Mato Grosso do Sul. Ainda não temos nada fechado com o governo, com municípios, porque a gente tem que apresentar a versão 1.0 daqui a 6 meses. Caso o governo, municípios entendam a interatividade que vai ser possível como plataforma, a gente acredita que é a primeira a nível mundial dessa forma, que consegue fazer a pegada carbono do cidadão, interagindo com as empresas, o comércio e toda a sociedade na cidade, e com o mundo em si. Por exemplo, a pegada carbono que você pode fazer em Bodoquena, você pode ter crédito ou ter que compensar a nível mundial. Você vai entender realmente o que você faz com a sua reciclagem, o que você faz com o plantio de uma árvore. Na verdade, integrar as pessoas nesse tema da economia, né? Porque, por exemplo, assim, olha que interessante. No período da pandemia, 2020, 2021, pela necessidade, tinha muita gente morrendo e várias pessoas em estado grave, esse mix que você sempre defendeu, inclusive em campanhas políticas, né? Tecnologia, informação e progressão dos dados. Isso. Né? Porque às vezes você tem os dados e você tem um cenário. Você tem que ver como que aquilo progride. Você tem que gerar dados, estatística, para saber qual o caminho que vai tomar para ter efetividade. Efetividade. E a gente fez isso muito bem para saber o andamento da doença, a questão da vacinação, do sucesso da vacinação e principalmente evitar colapsos no sistema de saúde, que é um sistema que ele está sempre no fio da navalha e continua no fio da navalha depois da pandemia. Porém, para outras áreas das políticas públicas, a gente não tem isso. Por exemplo, assim, todo ano nos municípios, nas políticas para os municípios, é a mesma coisa. Um monte de prefeito com pires na mão, com o vereador fazendo a mesma coisa, e o governo, tanto federal quanto estadual, vai e faz aquela distribuição, porque até 2022 era uma distribuição muito política, muito do compadrismo, de chegar, entender a necessidade, às vezes até mandar alguém para ver como está a situação do local, né, e tudo mais. O Riedel está sistematizando isso, criando um ranqueamento, criando índices para poder organizar a distribuição do dinheiro, né, e também fazer com que tudo tenha assim, um risco menor de dar errado. Né? Mas na pauta ambiental, ainda a gente não tinha isso. A B2030, que eu queria até saber se é de Brasil 2030, como foi escolhido esse nome que é tão assertivo, tão bom. O B pode ser todas essas coisas, mas na verdade é Be the Change. Seja você a mudança. Ah, entendi. Convoca as pessoas a engajar. Porque todo mundo fala assim, eu sou sustentável, mas você tem dados para isso? A empresa fala, eu tenho o índice SG feito por uma consultoria. Qual é a prova? Onde você entregou os reciclados? Onde você fez plantio? Qual combustível você utilizou?
Ah, fez um relatório, pagou uma consultoria, fez um relatório no Excel. Isso é válido? Ah, eu comprei um certificado de uma empresa lá do exterior ou de São Paulo. Tem validação real? E pode ser também de pequenas atitudes, né? Por exemplo, assim, a pessoa que tem energia solar em casa, ela é mais sustentável do que a pessoa que não tem. Então, ela já tem um registro, por exemplo, aqui no caso do Mato Grosso do Sul, na Energisa. Então, para ela instalar a energia fotovoltaica, ela já vai ter uma conta com essa instalação. Entendi. Dentro da nossa plataforma, ela vai registrar essa fotovoltaica que ela tem na casa dela, porém, ela vai ganhar algo, que eu não posso falar tudo, mas vamos pensar em crédito carbono, em cashback sobre economia sustentável, porque você tem uma outra coisa que os fundos, imagina que os fundos da Amazônia, o fundo Pantanal que existe agora aberto, vem um dinheiro de fora ou dinheiro do próprio privado, de doação. Como que a gente vai fazer o pagamento por serviço ambiental? Chama PSA. Como que a gente vai destinar para pessoas, para empresas que estão fazendo essa recuperação? Ou empresas que Por exemplo, o fazendeiro que protege a nascente. E ele consegue mostrar que ele faz isso bem feito, de uma forma... Se ele registrar na nossa plataforma, a gente vai demonstrar que além do 20% que ele já tem por obrigação, o que ele faz a mais? Entendi. Entendeu? Tem o princípio da adicionalidade. E é uma explicação, é complexo ainda o mundo do crédito carbono, da sustentabilidade, mas se você imaginar que tudo que você faz a mais que o normal, isso dá para contabilizar. Então, Sim. o que a plataforma B2030 vai mostrar? Você como cidadão, Danilo, o que você faz a mais do que o normal? Então, o cidadão brasileiro tem uma pegada carbono X. Você faz o X e mais alguma coisa ou você faz o X e menos alguma coisa? Então, é como se fosse um balanço. Então, a plataforma B2030, tanto para pessoas, como para empresa, como para municípios e como para governo, o que o Mato Grosso do Sul está fazendo a mais do que ele deveria fazer? Ou ele está fazendo a menos? O município de Campo Grande, o que ele faz a mais ou o que ele faz a menos do que seria o ideal? Por exemplo, plantio de árvore. A gente sabe que existe plantio de árvore o ano inteiro. Sim. Mas assim, ninguém sabe se esse plantio ele é com déficit ou ele é a mais, como Sim. você está falando. E se é uma coisa assim que está atendendo realmente uma necessidade. O município de Campo Grande precisaria plantar de árvores anualmente para ter carbono neutro, que é o que a gente procura, né? Que foi a projeção do Mato Grosso do Sul, fez um... A partir desse registro, desse tabulamento, a gente vai conseguir ter essa resposta, por exemplo, que hoje em dia nem tem. Não, você vai ter que calcular o plantio, você vai ter que calcular o nível de reciclagem, o combustível, mobilidade, a interação entre as pessoas, a interação entre as empresas, que chama isso inventário carbono. Então você teria que ter o inventário carbono individualizado das pessoas, de toda a população do Mato Grosso do Sul, ter o inventário carbono de todas as empresas do Mato Grosso do Sul, desde da cabeleireira até a grande indústria da mineração, quantos veículos, cruzamento de dados de quantos esses veículos utilizariam quilometragem dentro do estado, uma média. A gente não vai conseguir chegar no ideal porque é muito dados. Mas você tem estimativas, né? Estimativa estatística. Então, o que a B2030 vem propor? Se ela tiver 5% da população numa cidade X, ela consegue gerar os dados suficientes, estatísticos, para chegar no 100% aproximado. Então, se 5% da população está reciclando tanto em porcentagem, e a gente vai ter registro fidedigno de quanto está levando para o ecoponto, de quantas essas pessoas estão colocando de combustível. Como, Marcos? Ela vai pedir a nota fiscal no posto e vai registrar na plataforma. A gente vai fazendo dados estatísticos por inteligência artificial, a gente consegue Ou a pessoa gerar... pode até a conta de luz dela, ela pode cadastrar ali e mostrar que ela está economizando. A ideia é registrar tanto o gás, se for gás encanado, ela vai colocar a conta de gás encanado. Se for de botijão, ela pega a nota fiscal do botijão, ela coloca. Quantas pessoas ela tem em casa? 4. Já existem muitos aplicativos de pegada carbono, mas é voluntário. Não existe aplicativos, plataformas como a gente está propondo, de colocar a nota fiscal comprovando. O que é bom para o município? Aumenta a arrecadação. Sim, sim. Para o cidadão, o município pode dar um benefício de cidadão verde, por exemplo, um desconto no IPTU. Sim. O governo do estado, se o cidadão provar que ele está sendo mais sustentável colocando combustível, por exemplo, colocando álcool, etanol, que é uma energia renovável, diferente da gasolina. Ou até elétrico, né? Elétrico mais ainda, ele já está no nível 100% discórdia. E tudo é assim, né? O gov.br, outro dia eu precisei cadastrar uma reclamação no consumidor.gov. Eu precisei subir minha pontuação, fazer cadastramento. O score, senão eu não conseguia ter acesso a esse serviço.
Depois que eu melhorei meu score, eu fiz lá a nossa ideia é mais ou menos isso. Para você identificar aqui, ó, não sei se dá para ver lá, o score vai gerar um gráfico. Que legal. Tá vendo? O gráfico vai ter ESG. O E, que são as siglas agora do momento, ESG, que o E em inglês é environmental, social e governança. Então seria ambiental, que a gente traduziu de forma ecológica, ambiental, o que você faz pelo meio ambiente de forma sustentável. Social, o que você faz pela sociedade, sua interação com a sociedade. E governança nada mais é que a forma administrativa que você vai gerir a sua vida. Pode ser financeira, como você investe seu dinheiro, o que você compra, né? Como você relaciona com os seus funcionários, como você relaciona com a sua empresa, se você for um trabalhador, se você for um profissional liberal, como você tem essa interação. Então, cada item desse, a gente tem vários índices, vamos pensar em 256 que passa por um índices. Cruzamento de dados de cada índice do que você faz no dia a dia. Por exemplo, se você recicla, você vai registrar, você vai levar a sua reciclagem para um ecoponto, ou o que a gente vai chamar de ecomóvel. Alguém vai buscar na sua casa, é a mesma coisa que as caronas, os aplicativos de carona. Uber, vamos falar Uber. Mas não tem da pessoa que vai coletar na sua casa. Você guarda lá a sua cervejinha, guarda suas coisas em casa. Joga o sofá na rua. Você vai pagar uma taxa. Joga o sofá na rua, você vai mandar no aplicativo, ó, a pessoa busca. Quanto você vai pagar? Vai pagar uma taxa. R$10, R$20. Essa pessoa que tem lá uma pampinha, a gente vai gerar emprego. Não é mais fácil tirar emprego do pessoal? Não. Eu vou gerar emprego, vou gerar dados, que eu posso até depois ganhar crédito, dar crédito para essa pessoa, financiar carro novo, porque ela tá registrando os ganhos, ela está fazendo nota fiscal. A partir que você manda recolher na sua casa um sofá, e essa pessoa vai levar no ecoponto correto, vai gerar uma nota fiscal. Você pagou ele pelo serviço. Então ele está ganhando, está registrando, está gerando imposto de serviço para o município. E quando ICMS em outros serviços e outros produtos que são vendidos para o governo, então a gente aumenta a arrecadação, para o cidadão melhora o score dele, e ele entra quando é um catador de latinha, essas pessoas que não estão contabilizadas na sociedade, elas vão começar a ser prestador de serviço real. Passar a ser monitorado. Essa é uma grande vantagem para os governos, né? Total. Porque o governo ele passa tanto a ver uma mudança de comportamento, quanto a incentivar essa mudança de comportamento, quanto a monitorar o andamento dela. Ou seja, interessante só para um governo que olha o futuro, que olha a modernidade das coisas e o quanto que o Brasil precisa se inserir nisso. Agora, assim, falando também do lado ruim da coisa, você morou na Europa, você teve empresa na Europa, você viveu a realidade do primeiro mundo, né? E viu quanto que a gente está atrasado com relação a isso, porque desde a época que você morou lá, muitos anos atrás, vamos botar 15 anos atrás, né? Isso já era falado, já era começado a ser difundido por governos, por empresas. E agora que a gente está fazendo isso aqui no Brasil, com um certo atraso, mas ainda em tempo. Eu vivi em locais, por isso que veio a ideia desde então, que eu trabalhava na área do turismo, então seria para o turismo sustentável. Então eu comecei a construir um sítio. A mostrar por que aquele lugar vale a pena visitar. Por que compostagem, por que o sítio ia ser um hotel agro, mas muito próximo da praia, que eu estava desenvolvendo. A compostagem, qual que é a produção? Aqui na B2030 plataforma, a pessoa que está utilizando um fertilizante de compostagem para o plantio de cenoura, por exemplo, e essa cenoura é vendida de forma registrada. Então ela comprou o orgânico que você, Danilo, entregou o seu lixo orgânico por uma composteira, que seria o nosso ponto de recolha. Sim, sim. Então você tem um registro que entregou lá suas cascas de ovos, o seu café, sua borra de café, o seu resto de comida, de fruta. Essa empresa fez o fertilizante de compostagem, entregou para o cara que é o produtor de cenoura, e a outra pessoa comprou a cenoura. Então, a economia circular, não só na área do reciclado, como na área do consumo humano para alimentação. Isso vai ter alteração nos índices de saúde da população, porque ela vai utilizar de um sistema de economia circular sustentável e benéfico para a saúde, porque uma produção sem agrotóxicos nocivos, não adianta a gente tentar defender que é necessário agrotóxicos para grandes produções, mas agora para pequena produção de leguminosos, para
para alimentação humana é muito melhor uma com compostagem, com vai ter um fertilizante impacto no meio sustentável. ambiente também, né? Total, porque você vai trabalhar com água de qualidade, você não vai precisar colocar tanto defensivo, agrotóxico, tudo para produção, porque você tem essa 50% do lixo produzido em Campo Grande pode ser reaproveitado de forma para compostagem. Então imagina que todo mundo está jogando fora, são 1.000 toneladas de lixo. E ajuda na separação também, né? Que é fundamental essa mudança de comportamento, né? Agora, assim, Mato Grosso do Sul tem aí paraísos naturais, vamos falar do Pantanal mesmo, ou até você citou a questão da Serra da Bodoquena e tal, que se a gente não cuidar, corre o risco de não ter no futuro, né? Então envolve esse bioma tão importante, assim, ou pelo menos ter com mudanças muito drásticas que a gente tem hoje. Isso já aconteceu na Mata Atlântica, né, do que tinha aqui no estado e também em outros estados. A gente viu isso ser dizimado. A própria Caatinga sofreu muita alteração lá no Nordeste. O Cerradão, tudo agora virando plantação. Também. Que é necessário para alimentar isso o mundo. ajuda também a frear um pouquinho, né, todo esse processo. Então, eu acho que joga junto. Imagine o Pantanal hoje, que saiu a lei do Pantanal muito bem escrita. Mais um parabéns para o governador Eduardo Rido, que conseguiu enfrentar, né, tanto o apelo dos ambientalistas como do agro e conseguiu achar um equilíbrio. Né? Equilíbrio, isso está de parabéns. Mas agora imagine que tem todas essas propriedades no Pantanal e na Serra da Bodoquena e não tem um registro de área sustentável. A B2030 vem pensar nisso também. Então imagine que você tenha de um hectare, 10.000 metros quadrados, ou você tenha vários 1.000 hectares, não importa. Você vai fazer o registro do CARA ou o registro do local na plataforma B2030. O que você produz ali? Eu produzo tomate. Quantos quilos de tomate você vendeu? Vai ter a nota fiscal da sua venda para distribuidora ou para o supermercado, o que for. Então eu sei que você produziu nesse local, por geolocalização, e na sua nota fiscal que você vendeu seus tomates... Para onde foi? Para onde foi. Entendi. Então a nossa plataforma vai falar para onde foi e o Danilo lá no supermercado comprou. Então eu vou saber de onde saiu, qual fertilizante que ele comprou, qual agrotóxico que ele utilizou, e você vai ter rastreabilidade da cadeia produtiva. É isso que eu ia falar, é saber, por exemplo, se esse produto orgânico tem apelo ou não no Mato Grosso do Sul. Que caso não tenha, e ele é super importante, o próprio governo, como aconteceu na França e Portugal também, ele investe em propaganda nesse sentido também. Se o governo do Mato Grosso do Sul entender que pode ter uma plataforma parceira, privada logicamente, mas parceira do governo, que gere dados fidedignos dessa rastreabilidade de cadeia produtiva, pode ser da soja, pode ser da batata, pode ser da carne, pode ser de o que for, dos ovos, porque vai chegar no consumidor final. Primeiro, vai baixar a sonegação, né? Porque vai gerar um monte de nota fiscal. Então vai aumentar a arrecadação do Estado, então é positivo. Para o cidadão, ele vai demonstrar a diferença dele. Se ele está pedindo nota fiscal, se ele está sendo sustentável, ele está ajudando na saúde, está ajudando no meio ambiente. O que a gente pode dar de incentivo para ele? Tem várias possibilidades. Para o cidadão pagar menos impostos, em alguns casos, ou cashback, que é possível também pela nossa plataforma. Porque esse consumidor é um consumidor select também para algumas... Né, como que a gente vai fazer dinheiro na plataforma se a plataforma é gratuita para o cidadão? A gente vai ganhar... Logicamente com marketplace, com dados, então não tem problema para a gente o faturamento. A gente quer que as pessoas utilizem e ganhem dinheiro. Qual que é a novidade da B2030? Vai ser uma plataforma que vai dar a ganhar para as pessoas que forem sustentáveis, para as empresas que forem sustentáveis, e quem não for vai ser engajado a melhorar. Que envolve o remarketing, né? Agora, tem tido um fenômeno estranho. Por exemplo, cada vez mais no Brasil, por conta da polarização do que foi os últimos anos, as pessoas vão desistindo da política. É claro que tem quem não desistiu está mais antenado, sabe o nome de ministro do STF, sabe o nome de ministro da Presidência da República, sabe o nome de vereador. A população se aproximou da política um pouco. Mas uma boa parte abriu mão. Largou mão, aí você vê abstenções grandes nas eleições e tudo mais. Porém, essa questão do clima e do meio ambiente é um assunto que o pessoal abraçou mais, visto que... E tende a crescer mais. Tende a crescer mais. Era um assunto que nos jornais pouco se falava, né, ficava naquela meteorologia do tempo, e agora estão se preocupando com as transformações. O Rido é a prova de que a cabeça das pessoas está mudando. Né? Ele ganhou a eleição vindo lá de trás, Sim. Ele ganhou a eleição com pragmatismo e ele ganhou a eleição com essa proposta muito clara. Um projeto que mostra Mato Grosso do Sul com autoridade em relação a outras regiões do Brasil,
numa visão assim de vanguarda, preparando a gente para a próxima década, né? O B2030, ele tem como ser mais municipalizado, porque a gente está numa época agora de eleições municipais, né? E os prefeitos precisam pensar assim, não adianta só o governador pensar assim, né? Como você que entende tão bem de política, de campanha. A proposta assim, da B2030 é municipalista, porque é onde tudo acontece. É capilarizar, né? A gente pretende agora um modelo numa cidade até 50 mil habitantes, para gerar esse modelo no segundo semestre de 2024, mostrar, olha os índices, por exemplo, a reciclagem está em 10%, ó, se colocar a plataforma vai passar no primeiro ano para 20%. Olha, se a gente fizer assim, olha o plantio de árvore, vocês tinham tantas árvores, dá para fazer por 3D, entendi. Dá para entender... Começar a ver as curvas. Você tem um inventário, você tem um inventário de quantas árvores existem no município. Olha, a partir da plataforma no município, dobrou o número de árvores no município. Por iniciativa popular de empresas. Popular, privada, governamental, e tem registro fidedigno por geolocalização, por todas as nossas inteligências aqui. Outros índices, mobilidade. O consumo de gasolina baixou e aumentou o consumo de álcool. Ou de bicicleta, por exemplo. Ou as pessoas estão utilizando mais bicicleta para ir para o trabalho, para ir para a escola. Então, tudo isso a gente vai gerar dados que vai ser utilizado para o todo do governo. Então, é uma proposta municipalista, mas com apoio do governo para gerar índices do Estado, né? Do cidadão do Estado. Então, a gente vai pensar nos 3 milhões aproximadamente da população do Mato Grosso do Sul como sendo o Estado modelo a nível mundial. Essa e até tem um tamanho certo para isso, né? Tem um tamanho perfeito. Mato Grosso do Sul tem biomas, conhecida a nível mundial, Pantanal e Serra da Bodoquena. Nós temos uma produção agrícola destaque mundial. A gente tem uma indústria não tão desenvolvida, mais desenvolvendo agora a agroindústria. Que ainda dá tempo de conversar sobre a questão de poluição nesse estágio. Dá tempo. Então a gente consegue, e acredito que a proposta do Riedel, muito audaciosa de ser, já vem do governo do Reinaldo Azambuja, de ser carbono neutro em 2030, mas é um desafio muito grande. Então a B2030 vem para auxiliar de uma forma bem despretensiosa nessa, por isso chama B2030, né? Be the Change, para chegar no ano de 2030, você neutro, Danilo neutro, Mato Grosso do Sul neutro, Campo Grande tentar a neutralidade é mais difícil, porque é uma capital, mas cidades do interior, cidades mais pequenas que são mais fáceis da gente introduzir política pública de sustentabilidade de forma que alguns falam gamificada ou dando benefício para as pessoas, dinheiro, né? Com envolvimento, né? Com o movimento da sociedade, da juventude, que consegue fazer a mudança, a pequena mudança somada de várias pessoas, você faz uma mudança gigantesca. Então, eu acho que o Mato Grosso do Sul tem a possibilidade de ser o Estado modelo na COP 2030 em Belém, em 2025, como Estado que fez e aconteceu. Diferente de sair de uma pauta mundial, falando na França, no Japão, China, Estados Unidos, e o que vocês fizeram? Não, no Mato Grosso do Sul, os municípios, o Estado e a iniciativa privada fizeram chegar nesses índices. Então, a B2030 vem como um parceiro para o Estado, para sair o modelo daqui. É um aplicativo, é uma plataforma, mas acima de tudo é um programa, né? É um programa, é um software que gera dados. Não, e não só um programa até de assim, programa social. É uma política pública, só que privado, que ele precisa da parceria público-privada. Não é uma PPP, mas precisa de auxílio, porque é tudo interligado. A Smart City... Não, e quebra o isolamento. Todo mundo pensa que governo é governo, sociedade é sociedade, minha vida é minha vida. Não, tá tudo ligado. A gente está vivendo em sociedade. Sim. Existe a gestão, existe gestão municipal, existem as pessoas. E não existe um sem o outro. Né? Não adianta achar lá o político, o governador, o prefeito. Né? Não, tudo é governança. Você governa si, você governa a sua casa, você governa o seu carro que percorre, você polui o outro, o ar do outro, você tem um esgoto da sua casa que vai para o rio, que vai ser tratado ou não, o seu lixo vai para um aterro, ou vai para o lixão, ou para um local muito melhor, que seria a transição hoje, que eu acredito, de uma usina, chama URE, usina de recuperação de energia. Então, eu não acredito que a solução seja aterro sanitário, e vai ser um desafio para o governo do Eduardo Riedel também fazer futuro uma parceria público-privada com empresas que tenham uma solução que não seja aterro sanitário, porque o aterro sanitário nada mais que você coloca o lixo para debaixo do tapete. E gera muito custo, né? O passivo está ali, a bomba está ali guardada.
Ah, ela passa pro aquífero ou não? Não sei, porque uma manta, a casa quando tem uma laje dá goteira, não dá? Sim, tem Imagina infiltração. toneladas de lixo em cima de uma manta de lona. Você acha que vai furar ou não? Vai sair o churume por ali ou não? Não, e outra, o risco também para o futuro do Estado. Ah, e tá lá, muita coisa. Obrigado. Obrigado mais uma Um vez. grande prazer, parabéns. A gente pode pela estar conversando inovação. horas e horas. Sim. Não, e outra, tem que voltar depois para falar mais, né? Isso aí, porque é um assunto que olha... Com lançamento. Com lançamento. Daqui 6 meses. Acompanhe nosso trabalho no www.msindia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita informação no Instagram e no Facebook do MS em Dia. Até a próxima.